Salve, salve, meus amigos! Estamos aqui em mais um fim de jogo para falar sobre o empate do Juventude contra o Atlético Goianiense por 1-1 no estádio Alfredo Jaconi. Antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe o like nesse vídeo, por gentileza. Bom, o negócio é o seguinte, o Juventude empatou com o Atlético num jogo em que, se a gente fosse analisar pelo antes, seria um mau resultado o empate. Mas pelo contexto, com toda certeza, o Juventude comemora esse ponto ganho. Um ponto que foi conquistado com um gol no último minuto de jogo, num pênalti convertido pelo Matheus Peixoto. Gol que você está vendo aí e que teve o registro do colega Bruno Muck na Rádio Caxias. Juventude teve uma baixa de última hora, que foi o Paulinho Boia, e a gente sabe que aí tem um problema, porque o Paulinho Boia tem sido um dos destaques do Juventude, jogador de lance individual, dá profundidade ao ataque, e mesmo que tenha entrado o Marcos Vinícius, que é um bom jogador, o Juventude acaba ficando, pelo menos a grosso modo, sem uma possibilidade de mudança para o segundo tempo, sem uma peça que entraria, que é justamente o Marcos Vinícius, que entra, pega o adversário cansado e acaba conquistando jogadas preciosas para o Juventude. Então, tu não perde apenas o titular, tu perde também a reposição. E o Juventude acabou tendo um bom jogo diante do Atlético. Embora o Atlético tivesse bastante domínio territorial, fosse um time organizado, trabalha muito bem a bola, o Juventude não corria muitos riscos, até o momento que sofreu um gol. Justamente quando o Marquinhos Santos fez a alteração no time, trocou o 11 titular do Juventude, e aí o técnico tem uma estratégia, essa estratégia acaba sendo modificada justamente com o gol que acontece naquele exato momento. E aí tudo que tinha sido pensado, daqui a pouco tem que ser repensado e nova troca tem que ser feita. Mas o Juventude seguiu insistindo, seguiu empurrando o Atlético até conquistar um pênalti no finalzinho do jogo, pênalti que aconteceu e que Matheus Peixoto, com toda a frieza que lhe é peculiar, converteu, dando uma bomba, tirando da foto o goleiro. Então eu repito, se a gente fosse falar antes do jogo, era jogo para o Juventude ter ganho. Até porque em 2 jogos que havia feito fora de casa antes, acabou não pontuando. Então tinha que pontuar, mas principalmente tinha que vencer o Atlético. Não venceu, mas eu repito, o gol no final acaba dando um certo alívio ao Juventude, que agora se prepara para enfrentar o Internacional e vai ter uma semana de trabalho. Uma semana em que tem que observar a situação do Paulinho Boia, mas que o Matheus Jesus, que não começou o jogo em virtude do desgaste e da possibilidade até de lesão, esse jogador vai ter condições de descansar e se preparar para jogar no próximo final de semana. E aí eu repito, tu ganha o titular e ganha a alternativa. Porque o Juventude, tendo Jadson, tendo Castilho e tendo Matheus Jesus para escolher 2 desses 3 jogadores para colocar no time junto do Elton e do Wesley no meio campo, a gente está falando de 2 titulares e de um bom reserva para reoxigenar quando precisar. Isso vai ser muito bom para o Juventude, que ainda pode ter o Robertson. O campeonato do Juventude é esse, é para ficar na metade da tabela e daqui a pouco buscar o algo mais, mas ainda assim a realidade do Juventude ainda tem sido se afastar do pessoal do pelotão de baixo, respirar e ver que as rodadas vão passando e o objetivo vai sendo cumprido, embora tenha muita água para rolar debaixo da ponte. Mas o Juventude é o time que contra os grandes vai ser franco atirador e contra os pequenos e médios vai ter que mostrar alguma força, já que estes times não vão dar os espaços que o Juventude encontra quando enfrenta os grandes clubes, mas também, logicamente, esses clubes não têm tanta qualidade. Agora, o Juventude vai ter que fazer, diante desses adversários, aquele futebol propositivo e com criação de jogadas ofensivas, com volume de jogo, que lhe propicia a vitória. Não é fácil. Tem horas que tu utiliza desse esquema e tem horas que tu tenta desmanchá-lo. É a vida do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a campanha até aqui é muito boa e o objetivo vai sendo cumprido. Até aqui o Juventude faz um campeonato sem muitos sustos. Resta saber se ali adiante o Juventude vai ter adquirido
uma gordurinha, até porque quem está lá atrás, daqui a pouco vai querer também quebrar essa defasagem que está se estabelecendo. E aí, quem tiver uma saúde de pontuação construída agora, pode ter um amanhã bem mais tranquilo.